Meus irmãos, a Bíblia ela é composta de 66 livros, mas ela conta uma história só. A história da salvação, a história de um Deus todo-poderoso que salva o pecador que somos nós. A gente pode dividir a Bíblia em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação. O que isso significa? Se você pegar a sua Bíblia e abrir aí, o primeiro livro é Gênesis. Gênesis, logo no início, ele vai contar que Deus criou todas as coisas. Então nós temos a primeira parte, a criação. Já no capítulo 3 desse livro de Gênesis, vai contar da queda, ou seja, o pecado entrando no mundo, o pecado invadindo e influenciando todo o nosso ser e toda a natureza e todo o universo e tudo que você possa imaginar, seja coisas materiais, sejam coisas espirituais. Então você tem a criação, você tem a queda, e a partir da queda, a partir do capítulo 3 de Gênesis, mais especificamente a partir do versículo 15 em diante, nós temos o plano de redenção, o plano da redenção, que vai percorrer a Bíblia inteira. E no último livro da Bíblia, você vai ver que está lá o livro de Apocalipse, ou a carta, ou a epístola de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, encerrando esse plano de redenção e nos trazendo no fim da palavra de Deus a consumação, ou seja, quando Deus voltará, quando Jesus Cristo vai voltar, vai julgar vivos e mortos, nós teremos ou a vida eterna junto com o nosso Senhor, ou a condenação eterna no inferno. Então a Bíblia ela é dividida nessas 4 partes. E percebam a grandeza que é o plano de redenção, que é tratado na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo isso tem um fio que vai sendo guiado progressivamente, vai acontecendo as coisas até a consumação que está lá em Apocalipse. E é interessante a gente observar que lá na hora que teve a queda, lá em Gênesis 3,15, a partir dali, nós temos uma situação interessante. A situação de 2 nações, ou dois povos, vamos dizer assim, a partir daquele momento, que seriam os filhos da mulher, se referindo a Eva, que são considerados os filhos de Deus, e nós temos os filhos da serpente, que são considerados os filhos do diabo, e são aqueles que, dentro desse plano de redenção da Bíblia inteira, você vai ver esse conflito entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Lá em Apocalipse vai ficar bem claro essa batalha cósmica que acontece entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes a gente fica meio perdido na hora de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, com algumas histórias que estão acontecendo ali. E é o caso do que eu vou tratar hoje aqui, que é um livro pouco conhecido do Velho Testamento, chamado Obadias. Se os irmãos quiserem já ir procurando aí, porque ele não é tão fácil de achar, já podem ir dando uma procurada aí, enquanto eu vou falando. O livro de Obadias, ele fica antes de Jonas. Não sei se facilita, né? Jonas tem só 4 capítulos também, mas Obadias é um pouco antes, é um dos menores livros da Bíblia, é o menor livro do Antigo Testamento. E às vezes, quando a gente vai estudar um livro tão pequenininho assim, a gente perde de vista esse grande plano de redenção, a gente perde de vista o que está acontecendo na história da redenção, como Deus está agindo para nos salvar, como Deus está agindo para nos livrar do pecado e nos salvar. Então eu peço que os irmãos deixem aberto o livro de Obadias. Nós não vamos ler ele inteiro, mas fica aqui o convite, se vocês quiserem durante essa semana ler na casa de vocês, ele é pequenininho. Pelo menos você vai poder falar que leu um livro inteiro da Bíblia, rapidamente, são poucos versículos. Nós leremos alguns versículos-chave apenas. Mas antes de entrar na parte do livro em si, ainda a título de introdução, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: quando nós lemos esse livro de Obadias, 2 coisas ficam muito claras nesse livro. A primeira é que Deus ama o seu povo. Isso salta aos olhos quando a gente lê esse livro de Obadias. Outra coisa que salta aos olhos é que Deus condena a soberba. O tema da pregação de hoje está ali projetada: a soberba nos engana.
A soberba é um pecado que muitos dizem que deu origem a todos os outros. Muitos dizem que a soberba é o princípio do mal, vamos dizer assim. A soberba foi o pecado do diabo. Por causa da soberba, ele quis ser mais poderoso do que Deus e foi condenado por isso. Soberba também foi o pecado de Eva. Quando a serpente foi enganá-la, disse para ela, se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E ela achou legal essa ideia. Nossa, se eu posso ser igual a Deus, por que não? E comeu do fruto proibido. Então a soberba, ela percorre desde o início da história da criação, da queda, processo de redenção e até o fim da história, no caso da condenação. Então eu peço que a igreja abra sua Bíblia aí em Obadias, já devem ter achado, imagino eu. E nós vamos ler os quatro primeiros capítulos, para que nós tenhamos uma ideia do que o texto traz para nós. Então acompanhe a leitura, por gentileza, os quatro primeiros versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Eu peço que os irmãos da transmissão, se puderem colocar o mapa lá que a gente tinha colocado, só para exemplificar para os irmãos. Mas o que acontece aqui? Essa é uma condenação que está sendo feita para o povo de Edom. Para que a gente entenda, Edom, ele era irmão de... Esaú, que é quem deu origem ao povo de Edom, ele era irmão de Jacó. Então nós temos Abraão, Isaque, Jacó e Esaú, ambos irmãos. Deus escolheu Jacó desde o ventre da sua mãe, porém ele rejeitou Esaú. E Esaú vira uma pedra no sapato do povo de Israel, e eles vão dar origem ao povo de Edom, o povo edomita. Eu pedi que os irmãos colocassem essa imagem só para vocês entenderem a localização geográfica, que talvez facilite o entendimento do que será exposto aqui. Ali para a parte de cima, em cima dessa bolinha amarela, vocês vão ver que é Israel, o Estado de Israel. Ali você tem o reino de Judá, o reino de Israel lá em cima, tal. Esse amarelinho é o reino de Edom. Tudo esse amarelinho, quase na divisa ali com o Mar Morto, o Rio Jordão que desce ali. Então Edom, hoje, ele pega uma parte... Obrigado, meus irmãos, se quiserem depois tirar, pode tirar. Ele vai pegar hoje, Edom, ele vai pegar um pouco ali do sul de Israel e um pouco da Jordânia. Hoje Edom não existe mais, confirmando a profecia que vocês vão ler aqui, que a gente vai ler aqui daqui a pouco. Deus condenou Edom. E a gente vai perceber que Deus condenou Edom por causa da soberba de Edom. Então vocês percebem aí no texto que a gente leu, que Deus ele invoca uma guerra contra Edom. E ele diz que, Deus dizendo, te fiz pequeno e muito desprezado, mas a soberba do teu coração te enganou. Essa é a primeira lição que eu queria deixar claro hoje aqui, meus irmãos, que foi o primeiro engano de Edom. Qual foi o primeiro engano dele? Ele era pequeno e se achava grande. Era pequeno e se achava grande. Ele se achava o Todo-Poderoso, porque naquela região eles viviam no pico de umas montanhas, era um território rochoso, era difícil para outros exércitos invadirem Edom. Então isso fez com que eles se ensoberbecessem. Hoje de manhã na escola dominical, a nossa querida irmã Odete falou uma coisa muito interessante, a respeito de que nós somos pequenos e nos achamos grandes. E isso vem a calhar aqui nesse versículo. Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente não se liga em quem nós somos mesmo, de verdade. Míseros, pecadores, carentes da graça de Deus. Nós não somos nada e nos achamos muito importantes.
Esse é o primeiro sintoma da soberba. Nós somos pó e nos achamos o dono das coisas. Tem gente que bate no peito e diz: você sabe com quem você está falando? Como se ele fosse alguma coisa. Não somos. Não somos. Somos pó e cinza. Somos pecadores carentes da graça de Deus. E por isso que é belo o Evangelho. Porque nós, tendo ciência de quem nós somos, o Deus Todo-Poderoso se encarnou, Jesus Cristo, veio nesse mundo e morreu por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Então, o primeiro engano de Edom era isso: era pequeno e se achava grande. Só que olha que interessante no versículo 4. Deus disse para Edom por meio do seu profeta Obadias: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Por quê? Porque eles achavam que estando lá em cima onde eles estavam, no meio das rochas, no meio das pedras, eles estariam seguros. E Deus diz: vocês podem subir, que eu vou te derrubar de lá. Então a gente às vezes se acha tão grande e poderoso, principalmente quanto mais nós galgamos posição social dentro da sociedade, cada vez a gente vai se sentindo mais poderoso. A gente vai ocupando cargos de liderança na igreja, cargos de liderança no serviço. Nós vamos crescendo e cada vez nosso ego vai aumentando, ao ponto de acharmos que nós somos excelentes. Como diz o reverendo Hernandes, ele diz que muita gente vai lá, olha no espelho e canta um hino. Olhando para si, canta: grandioso és tu, grandioso és tu. Pensando que é grande, mas não somos. Então fica aqui esse primeiro ponto: não somos grandes. Segundo ponto, continuando o texto, o versículo 7 de Obadias, que ele vai dizer o seguinte, falando ainda para Edom: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés, não há em Edom entendimento. Aqui nós temos o segundo engano de Edom: confiou nos outros e não em Deus. Isso é fruto da soberba também. Quantas vezes nós também agimos da mesma maneira? Confiamos nos homens, preferimos confiar nos homens e não em Deus. Edom se achava tão importante, tão amigo dos povos ao redor dele, que achava que nada de mal poderia acontecer com ele. Ele se garantiu nos outros. Muitas vezes fazemos o mesmo. Porém, no decorrer da passagem, vocês vão ver que os próprios amigos e aliados de Edom se viraram contra ele. E quantas vezes não acontece isso conosco também? A gente prefere confiar em alguém e é justamente essa pessoa que vai trair a gente. É justamente essa pessoa que vai nos passar a perna. É justamente essa pessoa que vai nos humilhar, que vai nos ver caindo e vai aproveitar e vai dar um empurrãozinho. Então, meus irmãos, tenhamos na nossa mente e no nosso coração de que a nossa confiança deve estar totalmente em Deus e não nos homens. Devemos confiar em Deus. Deus é soberano, é o Todo-Poderoso. Não depositemos a nossa confiança nos homens. Mas para que não haja uma confusão no que eu estou falando, gostaria de contar uma historinha para vocês. A historinha da enchente. Diz lá, essa história, que uma pessoa estava num sobrado e começou a chover muito, e a água começou a subir, e a água veio subindo, vários dias de chuva, chuva intensa, e a água subindo. Quando a água estava ali na metade do prédio, passou um bote salva-vidas, e o homem, que era crente, estava no sobrado lá, na parte de cima, tranquilo, orou e ficou ali, sentado. Passou o bote, falou para ele: meu irmão, vem aqui, vamos te salvar.
entre no bote, vamos embora. E aí ele respondeu, não vou, porque Deus vai me salvar. Beleza, aí o bote foi embora. A chuva continuou, a água subiu mais. Faltava um palmo para chegar no pé dele, veio outro bote salva-vida. Meu irmão, viemos te salvar, entre no bote. E ele falou o seguinte, não, Deus vai me salvar, pode ir embora. E o bote pegou e foi. E a água subiu, chegou na cintura dele, passou outro bote. Vamos, viemos te salvar. E ele, não, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo. Continuou subindo a ponto de esse homem morrer afogado. Chegando no céu, encontrou Deus e indagou, Senhor, eu botava minha fé no Senhor, botava minha confiança em Ti, orei para que o Senhor me salvasse, porém morri afogado em cima do telhado por causa da chuva. E Deus respondeu para ele, meu irmão, meu filho, aliás, eu te mandei 3 botes salva-vidas, e você rejeitou os 3, morreu. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, nossa confiança tem que estar 100% em Deus. E muita gente interpretando isso de maneira errada, deixa de fazer tudo que está ao seu alcance ser feito. A pessoa não vai no médico, Deus vai me curar, independente do que eu tiver. Claro que Deus pode te curar se Ele quiser. Milagrosamente, claro. Mas Ele também pode usar outras pessoas, um profissional de saúde, por exemplo, para atuar e salvar você. Então, meus irmãos, devemos depositar a nossa confiança 100% em Deus, porém isso não significa que nós devemos ignorar as outras coisas que acontecem. Afinal, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então, não é porque eu confio em Deus que eu deixo de ir no médico. Não é porque eu confio em Deus que eu vou ficar na beirinha de locais altos com risco de cair lá embaixo. Então uma coisa, outra coisa. Confiemos em Deus e hajamos da maneira como deve ser feita. Então esse foi o segundo engano de Edom. O primeiro, ser pequeno e achar que é grande. Segundo, confiar nos homens e não em Deus. Terceiro, engano de Edom. E eu peço que os irmãos continuem a leitura, nós leremos os versículos 9 e 10 de Obadias. O texto diz, os teus valentes, ó Temã, que também é o nome de Edom, Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Essa profecia foi cumprida desde lá de muitos anos, até hoje em dia. Edom nunca mais existiu, mas naquela época ela foi dizimada, a cidade. Então percebam aqui o terceiro engano de Edom, achar que ficaria impune. O que Edom fez? Edom traiu o seu irmão, Jacó, que também é o mesmo nome de Israel. Vocês vão ver mais para frente, o que Edom fez. Todas as coisas ruins que Edom fez para com seu irmão Israel. E Deus, ele estava condenando Edom por causa do que ele havia feito para o povo de Deus, que é o que você vê no versículo que nós acabamos de ler, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Então você percebe da leitura do texto que Edom agiu com violência para com o povo de Israel. Por quê? Só para vocês entenderem. O livro de Obadias, ele foi escrito por volta ali, ou entre os anos 586 e 539 a.C. Foi o período em que o exército babilônico estava invadindo Jerusalém. E vocês percebem pela imagem que a gente projetou, que é bem na divisa ali, Edom. Então o exército babilônico veio invadir Jerusalém e os edomitas aproveitaram o embalo e foram junto. Então,
ele agiu com violência para com Israel, ele furtou Jerusalém, vocês podem encontrar isso no versículo 11, ele olhou com prazer para a calamidade de Jerusalém, ele viu Jerusalém sendo destruído e gostou, isso está no versículo 12, ele se alegrou com a calamidade de Israel, está no versículo 12 também, ele armou ciladas, matou, entregou pessoas de Jerusalém que estavam fugindo, eles pegaram essas pessoas, sequestraram e entregaram para a Babilônia, que foi aquela que destruiu, dizimou Jerusalém e depois levou grande parte dos israelitas cativos para a Babilônia, só deixou alguns pobres na terra lá de Jerusalém. Armou cilada, matou e sequestrou, vocês podem ver nos versículos 13 e 14. E olha o que Deus fala por meio do profeta Obadias a Edom, nos versículos 13 e 14. Começa assim: não devias, Edom, ter entrado pela porta do meu povo, seu povo Israel, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então vocês percebem todas as coisas ruins que Edom fez para com Israel. E isso tem alguma aplicação para nós hoje? Sim, claro que tem. Quantas vezes nós vemos alguém indo para o buraco e a gente é aquele que vai lá e dá um empurrãozinho para a pessoa cair no buraco? Quantas vezes nós falamos mal do povo de Deus? Povo de Deus aqui no Antigo Testamento, ele se refere a Israel, que é hoje a igreja. Nós somos o Israel de Cristo. Então, quando você vê aqui o zelo de Deus para com o povo de Israel, é o mesmo zelo que ele tem para nós hoje. E quantas vezes nós, como crentes, vemos um irmão tropeçando ou indo para um caminho que não deve, e a gente às vezes se alegra, acha legal, principalmente se você às vezes está concorrendo com ele em alguma coisa. Você quer mesmo que ele saia da jogada para você assumir. Outro fruto da soberba. Tomemos cuidado com essa questão, porque nós percebemos que Deus não se agrada disso. E isso é fruto da soberba também. Tanto que Deus não se agrada que ele foi lá e destruiu Edom. E o motivo foi esse. Então, meus irmãos, quando nós, por exemplo, falamos mal de outra pessoa, nós estamos sendo soberbos, porque nós achamos que nós somos melhor do que ela. Quando nós reclamamos das coisas, nós também achamos que nós, se tivéssemos na posição, faríamos melhor também. Isso é sinal de soberba. Quando o povo de Israel estava no Egito e eles começaram a murmurar, pedindo comida para Moisés, e Moisés foi interceder pelo povo, Deus falou: não é contra você que eles estão murmurando, é contra mim, contra Deus. Então muitas vezes a gente vive uma vida de murmuração, de reclamação, como se nós fôssemos Deus, nós faríamos melhor que Deus. Isso é sinal de quê? Quem é que quis ser melhor ou maior que Deus? Satanás. Então tomemos cuidado com esse sentimento de falar mal dos outros, de querer ficar só reclamando das coisas, como se nós pudéssemos fazer melhor. Devemos olhar com misericórdia para os nossos irmãos, por aqueles que estão numa situação ruim, pior do que nós. Devemos agir com misericórdia. Não podemos nos alegrar com a derrota dos outros. Devemos combater a soberba do nosso coração e parar de se achar melhor do que os outros. Na sequência da leitura da passagem, vocês vão ver lá no versículo 15, já partindo para o final, que vai dizer assim, Deus vai dizer: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, Edom, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Então esse terceiro engano de Edom, de achar que ficaria impune, Deus mostra que ele não ficaria impune, que ele sofreria o mal que ele fez para com Israel.
porque ele não agiu de misericórdia para com o povo de Deus, que era Israel. Mateus 5,7, Jesus vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós devemos buscar a graça de Deus na nossa vida para que nós sejamos misericordiosos também. Deus continua falando contra Edom nos versículos 17 e 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas, por fim, no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles, ou seja, Israel, incendiarão a este, Edom, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então você percebe que, no final das contas, Deus restauraria o seu povo e destruiria Edom, que era aquele rebelde para com o seu povo. É engraçado que você percebe lá em Apocalipse, isso que é muito belo da Bíblia, é uma maravilha de você perceber que as coisas estão ligadas na Bíblia, não tem nada solto ali, não tem nada fora de contexto e tal. Se você abrir lá em Apocalipse, você vai ver que lá é retratado que o povo de Deus, no fim dos tempos, será exaltado, e os inimigos de Deus serão condenados. De novo a gente vê essa briga, e aqui fica muito claro nessa parte de Israel contra Edom. Israel seria restaurado, seria restabelecido, em contrapartida Edom seria humilhado e destruído. E Obadias, no versículo 21, encerra dizendo: salvadores hão de subir ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nessa última parte que nós estamos tratando, nós percebemos que a soberba nos engana a respeito de Deus, achando que ficaremos impunes e achando que Deus um dia não será aquele que reinará. Mas na leitura nós entendemos que sim, Deus reinará. Partindo para a conclusão, nós vimos aqui que a Bíblia é dividida em 4 partes, trata da criação, da queda, do plano de redenção e da consumação dos tempos. Nesse grande plano de redenção, nós vemos que tudo o que está acontecendo ali remete àquilo que vai acontecer no final e nos mostra como Deus age para salvar o seu povo. Nós vemos da leitura que nós fizemos que Deus, ele tem um zelo para com o seu povo, e também que Deus, ele abomina a soberba. Alguns textos que falam de soberba na Bíblia, você vai perceber que ela procede do coração. Você vê em Provérbios, por exemplo, 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 vai dizer praticamente a mesma coisa. Em Obadias 3, nós percebemos que a soberba, ela é enganadora, ela nos engana com relação a nós mesmos, com relação a Deus, com relação aos outros. Nós vimos também que foi o pecado do diabo, também vimos que foi o pecado de Eva e de Adão. Soberba também, ela é um perigo para aqueles que começam a pregar o Evangelho também. Então nós vemos que Timóteo é alertado pelo apóstolo Paulo que aqueles que deveriam pregar o Evangelho não fossem novos na fé, para que não incorressem na condenação do diabo. Que condenação é essa? A soberba. Então você tem diversos alertas na Bíblia contra a soberba, que nada mais é do que colocar a criatura no lugar do Criador, nada mais é do que autoglorificação. Então Deus exige de nós humildade, confiança nele. Vamos para nossas aplicações práticas. São 4 pontos rápidos, só para nós encerrarmos aqui, já falei deles diversas vezes essa noite, mas primeira aplicação prática que nós tiramos, que nós extraímos da leitura de Obadias:
Pare de achar que você é a última bolacha do pacote. Pare de achar que você é algo que você não é. Pare de buscar a autoglorificação. Hoje em dia, por meio das redes sociais, isso está muito comum. As pessoas querem likes, querem parecer mais bonitas do que são, mais fortes do que são, mais bem-sucedidas do que são. Então, tomem cuidado para não buscar essa autoglorificação e incorrer no pecado da soberba. 2. Pare de confiar nos outros e aprenda a confiar em Deus. Como eu faço isso? Orando mais, se derramando mais a Deus, colocando a sua vida nas suas mãos. Aprenda a descansar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que ama o seu povo e cuida dele. Terceira aplicação, lembre-se que prestaremos contas de tudo o que fizermos aqui. Abandone a soberba. E a dica prática que eu coloquei aqui, para essa questão, é um desafio que eu estou tentando fazer. Porque essa pregação, meus irmãos, serve para mim, serve para todos nós. É um desafio de tentar ficar uma semana sem falar mal dos outros e sem reclamar. Eu confesso que depois que eu comecei a fazer isso aí, eu percebi o quanto eu sou pecador. E dá a impressão, quando a gente não faz isso, quando a gente não está prestando atenção, parece que vai passando direto e vai indo embora. Na hora que eu comecei a fazer esse desafio, eu percebi. Então fica aqui com uma dica prática, se você tiver esse interesse. Tenta fazer. Tenta falar assim, hoje eu não vou reclamar de nada e nem falar mal de ninguém. E você vai perceber o quanto que você acaba falando. Então, essa é a aplicação prática, penúltima e a última, que é uma motivação para nós, para que nós não saiamos daqui tão abatidos assim, mas confiantes. Lembre-se que Deus restaurará todas as coisas, e um dia todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo, reinarão com Ele. Então que isso fique no nosso coração. Um dia, todas as mazelas que nós passamos hoje em dia, todas as perseguições que nós sofremos simplesmente por sermos cristãos, todos os problemas, as doenças, as catástrofes, tudo de ruim que tem hoje, um dia cessará. E Deus reinará. E os seus filhos reinarão com Ele. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o seu Espírito Santo que habita em nós nos fortaleça, para que nós possamos viver em santidade, em agradecimento, em gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. É isso que eu peço. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor trabalhe em nós, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos fortaleça, nos sustente, nos guie, nos oriente, nos livre de todo mal, tire de nós toda a nossa soberba, aquela impregnada no fundo do nosso coração, que nós paremos de achar que somos melhor do que os outros, que nós paremos de reclamar das coisas que nos acontecem, que sejamos gratos. A tua palavra diz que nós devemos ser gratos por todas as coisas, que nós tenhamos em nossa mente muito claro que o Senhor faz de tudo, e tudo que o Senhor faz é bom, e o Senhor faz de tudo pelo seu povo. Fortaleça-nos, meu Deus, nesta semana que se inicia, para a honra e glória do teu santo nome. É isso que eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.